O ano de 2024 era para ser ano de festa e comemoração do bicentenário de São Leopoldo. Mas as fortes chuvas do final de abril e início de maio causaram a maior tragédia climática já vivida na história recente do Rio Grande do Sul. Com os alertas da Defesa Civil Estadual, a administração municipal criou um comitê de crise e emergência climática, reunindo entidades da sociedade civil e emitiu os primeiros alertas para as comunidades. Com lives, foi atualizando a população do perigo da cheia do Rio dos Sinos, conforme o plano de contingência da Defesa Civil. Atenção todos os moradores! Evacuar imediatamente a área! O volume tão expressivo de chuvas, na madrugada de 3 de maio, superou o sistema de proteção das enchentes de São Leopoldo, erguido com base na enchente de 1946. O Rio dos Sinos ultrapassou mais de 8,20 metros, fazendo extravasar o dique em 2 pontos. Na Vila Brás, junto ao Arroio Gauchinho, na divisa com a cidade de Novo Hamburgo, e também no Arroio João Correia, na divisa entre os bairros São Miguel e Vicentina, ambos junto às respectivas casas de bombas. A Defesa Civil, junto com todas as forças de segurança e voluntários, atuaram priorizando salvar vidas. Mais de 100 mil pessoas precisaram sair de suas casas. 30 mil foram acolhidas nos mais de 150 abrigos da cidade e região. Mesmo com o sistema de captação e abastecimento de água comprometido, os técnicos do SEMAI criaram um sistema emergencial, garantindo o reabastecimento de parte da cidade em menos de 48 horas. A partir daí, o prefeito Vanassi determinou a imediata recomposição dos 2 trechos dos diques por onde a água extravasou. Em seguida, começou o trabalho de secar a cidade, colocando bombas anfíbias para retirar a água. O trabalho foi longo e durou vários dias, e fomos a primeira cidade a secar seu território. A partir daí, com uma grande força-tarefa, se iniciou todo o trabalho de limpeza e recolhimento de mais de 300 mil toneladas de móveis e de toda a história de muitas famílias. E, novamente, fomos a primeira cidade a limpar o seu território. O presidente Lula esteve em São Leopoldo, onde anunciou a criação do Auxílio Reconstrução de R$ 5.100. Também anunciou outras medidas importantes para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi organizado um grande centro de arrecadação e destinação das doações vindas de todo o Brasil. Os animais resgatados também tiveram todo um cuidado especial junto ao antigo Big. São momentos que ficarão marcados na história e na memória da população. De fato, volta um filme na cabeça da gente, né? E é muito triste, assim. Eu vivi muitas enchentes aqui na Campina, moro aqui há 40 anos, mas uma tragédia que nem essa eu nunca vi na história. Nós tivemos o nosso sistema de proteção da cheia superado pelas águas, depois rompeu em 2 pontos no Hamburgo e São Leopoldo, mas foi um momento muito tenso, porque nós, ao longo da nossa vida de gestão pública, sempre tivemos um cuidado muito especial com o sistema, de modo geral, porque nós ajudamos a construir, lutamos para construir. Na prefeitura, nós investimos pesado nas drenagens, na manutenção, no cuidado com o nosso sistema, e infelizmente, na crise climática, pegou Porto Alegre, pegou Canoas, então passou um filme na nossa cabeça, né? Um filme de dor, de sofrimento, né? E de espanto, porque nós não convivemos nunca com uma situação dessa. E o que fizemos imediatamente, além da prevenção anterior, de avisar, de emitir os alertas, de acompanhar os serviços, tudo isso, nós conseguimos também fazer com que nós não perdêssemos vidas na cidade de São Leopoldo, em função da grande solidariedade que se encontrou, tanto do nosso município, que não tinha prefeitura, não tinha computador, 40% dos nossos funcionários ficaram submersos e perderam as suas casas, como eu perdi a minha aqui na Campina. Mesmo assim, nós juntamos um exército enorme de funcionários públicos, de trabalhadores e trabalhadoras, para nos ajudar, professores, escolas destruídas, alunos, enfim. Além disso, nós tivemos uma sociedade mobilizada, voluntariado, né, que foi surgindo de vários lugares da própria cidade,
de forma espontânea, que acreditam na vida, que tem solidariedade, que defendem, sem nenhum interesse político sobre isso, foram lá e meteram a mão na massa, e nós vimos uma mobilização extraordinária que evitou, né, a morte talvez de centenas de pessoas que nós podíamos ter na cidade, porque isso aconteceu num espaço curto de tempo, esse volume de chuva. Além disso, nós também depois, né, com a tragédia em andamento, buscamos o apoio do governo federal, construímos programas, buscamos incentivo, né, fizemos já a recuperação no nosso governo, ainda parte dos diques. O grande desafio agora que me assusta muito e que está todo mundo lembrando da tragédia, mas quem está na gestão hoje não faz, é a luta política para tentar resolver o problema estratégico de médio a longo prazo. Esses novos diques que o governo federal depositou 6,5 bilhões de reais na conta do Estado, que não contratou projeto, não fez pesquisa, não fez estudo, não elaborou projeto, não encaminhou para licitar, são obras de 10 anos e o governo não tomou medida. E os prefeitos da cidade ficam fazendo as coisas que são importantes, mas não são as fundamentais. As fundamentais para proteger esse povo é fazer um novo sistema. O fundamental para proteger esse povo é buscar uma articulação na bacia do Rio dos Sinos com muita força e muita disposição. Mas não estou vendo nada disso, absolutamente nada. Como estou vendo muito pouco a solução das quase 13 mil famílias que precisam construir a sua casa, o seu terreno. Muito vídeo, muita conversa, mas objetivamente nada. Depois o município vai culpar o Estado vai culpar o governo federal. Eu vou brigar junto com a minha comunidade para que esses caras se mexam, não fiquem só fazendo vídeo. Começa a fazer as coisas necessárias. Que eu sofri na pele, continuo sofrendo até hoje, quase não encontro mais nada daquilo que eu construí na minha vida toda de 60 anos. Isso dói no peito, machuca a gente, os filhos da gente, né? Essas coisas não passaram ainda, essas coisas estão muito presentes. Minha dor, mas a dor de milhares de pessoas, porque eu sei o que é viver isso. Mas junto com essa comunidade nós vamos recuperar. Só quem sofre a dor, vive a dor, sabe o que o outro sofre. E estamos juntos para reconstruir a nossa cidade e reconstruir a nossa história. O prefeito Vanazzi, tendo a sua casa colocada debaixo d'água, bota a sua vida justamente na responsabilidade de gestor público e de estadista a serviço de salvar a vida das pessoas. E eu falo isso porque estava sempre ao seu lado. Tenho ainda muito presente na minha memória as solicitações das pessoas, daquelas noites infindáveis, do qual nós estávamos sempre ao lado do povo para ajudar a salvar a vida das pessoas, mas com um processo muito difícil, porque o poder público atingido, né, com a sua capacidade, portanto, diminuída, a necessidade da população na tragédia, né, aumentada, e nesse sentido é muito importante registrar a atuação da sociedade presente junto daqueles voluntários, né, que estavam ali justamente por uma ação humanitária, sem nenhum interesse, a não ser ajudar a salvar a vida das pessoas. Estes a gente enaltece muito. O chamamento da sociedade e a resposta da sociedade, porque é preciso que a gente tenha presente. Nós tivemos a maior enchente da história da nossa cidade do estado do Rio Grande do Sul, né? O nosso sistema de proteção das cheias, ele foi superado pelos volumes de água. E nós estivemos ali, sempre junto, atuando, acolhendo pessoas, chegando somente com a sua roupa do corpo, e a roupa do corpo, na verdade, toda ela molhada, mas nunca abandonamos a responsabilidade de estar junto com o nosso povo. Nós tivemos na cidade mais de 160 locais de acolhimento coletivo. Tivemos muitas casas com um acolhimento também coletivos, uma cidade dividida ao meio, né, com o rio transbordando dos dois lados, os sistemas de comunicação precários, o poder público atingidos e a gente fazendo todo esforço para poder dar as melhores condições neste momento tão trágico para a nossa população. A gente não pode jamais deixar cair no esquecimento esta tragédia. A gente precisa tirar lições. E as lições são, primeiro, de que os eventos climáticos estão aí. A natureza, o meio ambiente está desequilibrado, fruto das ações ou omissões de seres humanos, de pessoas.
precisamos tratar do ponto de vista de remodelar todo o sistema de proteção da enchente, atualizá-lo, reerguê-lo, proteger, mas cuidar do meio ambiente. Liderado sempre pelo prefeito Vanazzi, São Leopoldo foi a primeira cidade na reconstrução dos diques, na retirada da água da cidade, em todas elas, São Leopoldo sempre foi a cidade que esteve em primeiro lugar. Isso porque teve decisão firme de um governo e da liderança do prefeito Vanazzi. Recursos que o presidente Lula colocou, os 6,5 bilhões neste fundo, eles estão parados desde o final do ano passado, portanto final de 24, e até agora o governo do estado não articulou os projetos junto aos municípios e não apresentou os projetos junto ao governo federal. Então, está muito lento justamente essa situação. Eu tenho acompanhado aqui na cidade, junto com o movimento PRODIC, projetos que nós deixamos encaminhados, como, por exemplo, o dique da Feitoria e das Camélias, que até hoje não foi movimentado absolutamente nada. Então, vejo com preocupação esta lentidão, né? Porque o recurso está disponibilizado e a necessidade está presente e nós precisamos que isso seja agilizado. O impacto foi enorme aqui para o nosso município, né? A gente tinha como referência mais recente, pelo menos, do que a gente tinha organizado em termos de resposta no âmbito da saúde para uma situação como essa, o ciclone que a gente tinha vivido no ano anterior. O movimento que a gente fez enquanto saúde, mobilizar os nossos trabalhadores e colocar eles, então, em conjunto com as equipes da assistência social para dar suporte a essas pessoas que estavam chegando nos abrigos. No momento que a gente se deu conta que, de fato, tinha uma amplitude muito maior, teria uma amplitude muito maior, foi o dia que a gente teve, então, que fazer a desocupação do ginásio e mobilizar as pessoas que estavam ali no ginásio, tirar elas dali. E o impacto maior, então, foi na segunda-feira, né? A gente ter toda a situação das unidades completamente alagadas e da dificuldade dos profissionais chegarem aos seus serviços. Não tínhamos a dimensão, sabíamos do alagamento das unidades, mas não tínhamos a dimensão do quanto elas estavam afetadas. Nossos esforços se dedicaram, então, para a gente mobilizar os trabalhadores que a gente tinha disponíveis, que estavam conseguindo se deslocar até o município, para ir, então, dando suporte, montando equipes para dar suporte nos abrigos. Então, a gente fez uma base de operações na base do SAMU, colocamos algumas equipes a mais nas ambulâncias para fazer esses primeiros atendimentos dos desabrigados que estavam chegando e mobilizamos os nossos trabalhadores em equipes itinerantes para poder, então, dar esse suporte nos abrigos. Então, porque passamos daquele momento inicial do atendimento mais às urgências e situações iniciais de saúde para um atendimento que já se caracterizou, né, para um atendimento a atender as condições crônicas das pessoas que estavam nesses abrigos, que estavam sem suas medicações, sem suas receitas, sem seus acompanhamentos, descompensadas, né, com questões de saúde mental. Além disso, foram montados, né, foi feita toda uma articulação com o Ministério da Saúde, com o Exército, para os hospitais de campanha, porque a gente teve a interrupção de uma parte da cidade, então a gente tinha unidades de saúde que estavam em funcionamento na Zona Norte, mas com uma dificuldade grande de chegar insumos até essas unidades de saúde. Como esse número de equipes foi aumentando, o número de abrigos foi aumentando, então a gente teve uma parceria super importante com o Secrei, que cedeu lá um espaço físico para que a gente montasse a nossa base de operações lá. Foi um processo de logística bastante engenhoso, vamos dizer assim, que a gente teve que montar. Além da organização dos voluntários, né? A gente teve muitas pessoas que se voluntariaram e que a gente também assumiu essa frente de trabalho para estar organizando os processos de uma forma integrada, né, com os nossos serviços e com o que a gente disponibiliza de medicamentos, insumos, enfim, no âmbito do SUS mesmo, né? Outro grande impacto que a gente tem é quando a gente consegue entrar nas unidades de saúde, né? Quando a água baixa, a gente pode entrar, então, nas unidades de saúde. A primeira unidade que a gente teve acesso foi a unidade da Padre Orestes e a gente ficou muito impactado com o cenário encontrado. A água atingiu praticamente o teto da unidade, né? E teve 6 unidades que foram totalmente impactadas neste âmbito. E o segundo maior impacto das unidades que a gente entrou foi a unidade da Paim, que nos impactou também profundamente, porque é uma unidade que a gente tinha construído nova e tinha entregue para a comunidade fazia uma semana, uma unidade, a maior unidade do nosso município, construída, pensada para a inserção do ensino e para a qualidade da assistência à saúde, né, com ampliação de equipes e ampliação da assistência na comunidade da Paim. E essa unidade, ela
foi completamente também destruída, inclusive todas as suas divisórias internas, né? Então eu acho que a visão que a gente tem dessa unidade quando entra, que aquelas divisórias que eram de gesso acartonado saem, fica aquele esqueleto dentro, foi realmente bastante impactante pra gente, porque foi uma unidade que ela foi muito aguardada e planejada por nós. Mas a gente conseguiu concluir o ano de 2024 e isso é uma alegria pra gente, né? Conseguindo colocar esses serviços em funcionamento de novo. Nos deixa com a sensação de trabalho realizado, né? Da gente ter conseguido devolver para a população um atendimento digno de saúde dentro do território, perto das suas casas. De toda a mobilização que se fez dentro do hospital para manter o nosso hospital em atendimento, né? Também foi um outro grande movimento, desde conseguir manter o abastecimento de água, a alimentação para os pacientes, o transporte, né, que o Exército também se colocou à disposição para estar trazendo os trabalhadores. O hospital ele também foi um abrigo para os seus trabalhadores, né, se mantém em atendimento. Então, assim, é imensurável a gente pensar o quanto os trabalhadores da saúde realmente se colocaram à disposição, né? E isso a gente só tem por conta de uma formação, né, que é voltada para o SUS, que é voltada para o atendimento à saúde pública e que diz de um compromisso social mesmo, um compromisso de cidadania que os trabalhadores do SUS têm. Eu lembro muito foi da parceria com as equipes diretivas, com professores naqueles primeiros dias em que a gente entendia que tinha que socorrer a escola para se as águas ficassem mais altas do que a gente imaginava. Então foi quinta, sexta-feira, foram dias assim bem decisivos, de muita correria para conseguir subir principalmente aquilo que os equipamentos mais caros, né, que tinham sido adquiridos para as escolas, para melhorar a qualidade da educação. Mas em seguida, já na sexta-feira, a nossa preocupação já mudou, que era percebendo que as águas estavam atingindo as casas das nossas crianças e que mais uma vez, mas muito maior do que a gente tinha vivido um período anterior, era de socorrer e de criar, já começar a pensar nas escolas como esse espaço de acolhimento, né? De certeza e garantia de que as famílias teriam um lugar para ir na medida em que as águas iam crescendo. Mas era também um sentimento de impotência, porque a cada hora, a cada 2 horas, a gente tinha uma novidade exponencial do tamanho das pessoas que iam ficando desabrigadas. E a necessidade que a gente tinha também de gerenciar junto com todo o poder público e parte da sociedade de como organizar esse espaço para esse acolhimento inicial. Então, para a gente que está acostumado à sala de aula, a dar aula e planejar, agora tu te planejar para uma situação como essa é algo assim que sai muito da rotina. E nos últimos anos do governo Vanazzi se buscou trazer para essas comunidades a beleza, aquilo que a gente acredita que todo mundo tem que ter acesso e que só uma parcela tinha, se levar justamente para esses bairros, os mais vulneráveis, as ruas mais bonitas, as praças, as salas de aulas prazerosas, para criar na criança aquela expectativa do que elas podem alcançar com a educação, com a escola. E a gente vê esse sonho se diluindo junto com a água, os computadores, as telas interativas, os brinquedos, os livros, tanto que o momento mais difícil quando a gente volta para dentro da escola depois da enchente foi observar as bibliotecas. Aquelas bibliotecas que tinham se transformado no símbolo do lugar onde as crianças queriam estar dentro da escola, perto dos livros, do colorido, do bonito, e ver esses espaços totalmente devastados foi uma das dores maiores. Então é algo que sempre que eu lembro me vem essa sensação dessa dor daquele momento, de olhar aquilo que transformava a escola igual para todos e todas em qualquer região, estava indo junto com a água. Que há esperança, e que se a escola que se fez tão linda se refaria e com a mesma beleza de novo, que aquela comunidade também pudesse se reerguer. E acho que isso ficou muito evidente na maneira como os bairros, rapidamente a cidade foi prosperando, e hoje a gente passa por eles e vê o quanto ainda precisa ser feito, mas sem dúvida que não existe mais vestígios daquela tristeza, porque a cidade se reconstruiu como os equipamentos públicos também se refizeram. Eu me lembro muito de colegas que eram diretoras e que estavam na enchente, moravam nos bairros onde a água chegou.
E partia delas de dizer, não, eu tô pronta. Quando vocês quiserem, a gente vai, porque eu vou reerguer minha casa e a escola eu vou reerguer junto com ela. Então, como a gente podia não se emocionar e não estar ali de dizer, nossa, a gente está junto, e se a gente está junto vai ser mais rápido. Se a gente está junto vai ser mais forte, vai ser mais simbólico, né? Então foi essa sensação de chegar numa escola destruída, primeiro uma dor gigantesca, de olhar para aquilo, porque não era só aquilo que a escola tinha construído com dinheiro federal, com dinheiro municipal, era aquilo que elas tinham construído durante uma vida. Eram as fotos, eram as memórias, eram coisas que jamais poderiam ser feitas, como na casa da gente, tu não vai retomar. Mas quando todo mundo ergue as mãos, a gente vai encontrando alternativa para criar memórias novas. E acho que isso fortaleceu dentro das comunidades essa sensação de que a gente perde, por um lado, as memórias, mas criamos a capacidade de ressignificar aquilo que a gente perdeu e mais a obrigação que a gente tem com a gente mesmo de reconstruir memórias mais saudáveis. E uma delas é o compromisso que a gente tem que ter com a vida, o compromisso que a gente tem que ter com o cuidado, com a questão climática, com a ecologia, esse cuidado humano, né? Que é um papel fundamental que a escola tem. Alegria dizer que somos sobreviventes, que a gente sobreviveu, né, a essa maior tragédia e se aproximando dessa data aí de fechar um ano agora, e começa a gente recordar de novo, né? E onde tu caminha, que tu conversa com pessoas, tu vê o que tu viu antes, durante ou depois, e hoje a emoção começa a tomar conta, né? Hoje realmente a gente de novo fica, né, dolorido, machucado, né, mas ao mesmo tempo muito feliz, né, graças a esses voluntários que surgiram de todo que lugar desse mundo aí, esse mundo de Deus que surgiram para salvar pessoas, salvar vidas. E nessa região aqui, nossa, se calcula que mais de 60 mil pessoas foram salvas aqui dessa região nordeste de São Paulo, junto com a Santa Força do Romulo. Isso foi feito muito através de voluntários, né? Se prepara para, né, de muitas enchentes, de alagamento que a gente viveu, mas não nessa dimensão. Todos nós, né, ninguém era vivo em 41 que pudesse contar o que foi. Nem tinha essa população também, nem chegava perto. Agradecer a Deus, né, por nós ter sobrevivido. Agradecer a todos os voluntários, a todos a ajuda, né, porque a ajuda também vem depois da alimentação, da água, né, de tu passar noites e dias aqui na vila levando água para as pessoas que ficaram cuidando, né, em alguns pontos estratégicos. Assim, quando a gente conversa entre a população, somos sobreviventes, somos heróis, né, em todos os sentidos, né, de todas as pessoas, em cada detalhe. Aquele detalhe é um momento mais delicado que a pessoa só precisava ser ouvida. A pessoa queria contar que ela perdeu 30, 40 anos, que ela trabalhou, que ela lutou para conseguir as coisas, né? Então tu podia alcançar um prato de comida, tu podia alcançar uma água para essa pessoa, dar uma informação para essa pessoa, né? As pessoas queriam saber quando isso vai embora, quando vai terminar esse pesadelo. Mas a gente também não tinha essa informação, ninguém tinha. Mas nós tinha todo dia aquela força, aquela coragem, né, de continuar unidos, de mão dadas. Graças a Deus se deu esse resultado, você consegue ver hoje, tu vê uma rua limpa, né, as casas de novo organizadas, já cada um praticamente pintou, conseguiu comprar os móveis, né, funciona água, luz, esgoto, calçamento. Então juntos em todos os sentidos, em todas as ajudas, né, que veio de inúmeros lugares, né, de outros estados. Isso nós hoje de novo levanta a cabeça, né, bota o sorriso no rosto e a gente sobreviveu. E se espera que isso não se repita. O medo é de uma repetição, né? O medo é ainda, né, de repente de políticas públicas, de trabalhos ainda que não foram concluídos, né, de manutenção do DIC, né, o restauro dele, né, de repente algumas medidas mais drásticas. Eu acho que assim está faltando de repente mais cobrança, né? Eu acho que tem uma verba federal liberada, mas não está se vendo aplicar. Né? Nós temos uma área nossa aqui que não depende do nosso DIC aqui, ele depende sim, né, também da parte de Novo Hamburgo. Então a gente vive ainda com uma chuva forte, com muita trovejada, as pessoas não dormem. Podem até ir para a cama, mas dormir ninguém dorme. Acho que só realmente quando tiver uma atuação mais forte para a gente começar de novo se tranquilizar nisso. Então foi um mês, né, da maior dificuldade das nossas vidas, né, de mim, do povo, né, passamos por maior dificuldade das nossas vidas, né, não só a nossa cidade, mas sim como o nosso estado. Então isso aí vai ficar marcado para sempre, né, vão ficar bastante pessoas, bastante famílias traumatizadas, até mesmo, né, muitas pessoas, né, vieram a perder suas vidas, né, no decorrer dos meses, por tudo que aconteceu, idosos,
Então não foi nada fácil para nós, onde eu me lembro muito bem por ter passado, né, 2, 3 dias, né, passando todas as informações do nível do rio, né, e então foi uma madrugada aí que é onde que eu sei que faltaria, eu acho, poucos centímetros para transbordar para dentro da comunidade, né, da nossa região, por cima do muro. Então eu me lembro de ter pegado o meu carro, né, buzinado nas casas de madrugada, batia nas portas, então foi bastante difícil para mim, né. Então queria agradecer, né, a todos que ajudaram, né, nesse resgate, o nosso governo, os nossos voluntários, ao nosso povo que pegou junto também. Então queria dizer que eu faria tudo de novo. Passei por um momento difícil da minha vida, né? Passei dia e noite nos diques, noites mal dormidas, como muitos também passaram. Passei em abrigo também, tentando, né, confortar o povo e ser confortado. E aonde também sofri um acidente, né, que quase custou a minha vida, onde Deus me guardou. E queria dizer que eu faria tudo de novo, por você, pelo meu povo, pela minha família. A chuva que dá, né, intensa, né, é o medo, né, o trauma que ficou, né, em nossos corações. E então a gente, né, pede ao governo do estado, ao governo federal e ao municipal para que os três, né, estejam um alinhamento para que a gente consiga fazer essas obras, né, onde já tem esses recursos, né. Então falta a parte burocrática de cada um para que a gente consiga, né, vencer, né, todo esse trauma, né, que está dentro de nós. E onde se passou um ano aí, muita gente ainda não conseguiu voltar para casa, muitas pessoas, né, precisam, né, que o governo de alguma forma ajudem, né, que estão até hoje esperando suas casas, e outras que voltaram ainda, né, com bastante dificuldade, né, para se estabilizar,